paz do Senhor, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para conversar sobre as histórias da Bíblia. A Bíblia tem diversas histórias fascinantes, extraordinárias, muitas delas brilhantes, com vários e vários homens e mulheres de Deus que foram usados, e essas histórias elas nos ajudam a compreender melhor a situação de que Deus quer falar conosco, como Deus fala conosco, como Deus assim revela ensinamentos através dessas histórias. Uma das histórias que eu mais amo é a história de José do Egito. Quem foi que nunca ouviu falar de José do Egito? José do Egito é muito famoso e muito conhecido por muitos e muitas irmãs do nosso meio. Então veja, antes de falar com você sobre esse personagem da Bíblia, eu quero que você pare um minutinho e faça uma breve oração comigo. Vamos orar. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe esse irmãozinho, essa irmãzinha que está assistindo comigo esse momento, esse vídeo. Que o Senhor toque na casa, fale com ele, com ela e abençoe grandemente. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. José era um jovem que era filho de Jacó e tinha vários irmãos. Ele, quando nasceu, era um filho assim, muito amado pelo seu pai. Seu pai tinha 147 anos quando o teve. E José foi o filho mais jovem, mais novo. E ele era sempre assim, super protegido por ser o menor. Seus irmãos eram mais velhos e maiores. E por isso, tanto seu pai como sua mãe cuidavam muito de José e tinham muito cuidado por ele ser o mais novinho. Ele recebeu uma capa de seu pai e essa capa foi motivo de muito ciúme de seus irmãos, porque era uma capa muito cara e bonita e os seus irmãos nunca tinham recebido aquilo. Isso é normal, porque às vezes os pais têm os filhos mais novos, aqueles menores, em condições melhores. Quando eles começaram a ter os filhos mais velhos, José ainda estava lutando bastante, plantando muitas coisas, e quando o filho mais novo, José, nasceu, eles já estavam colhendo. Então ele vem numa outra fase e às vezes recebe coisas que os mais velhos não receberam. E os mais velhos não conseguiam compreender isso aí. Uma vez José foi dormir e à noite teve um sonho no qual ele sonhou que os seus irmãos e seu pai iriam lhe servir. E o que acontece? Numa situação onde eles estavam juntos, José, ele contou este sonho e os seus irmãos ficaram irados com ele, imaginando: jamais iremos servir o nosso irmão mais novo, pois ele é pequenininho, ele é menor do que nós, mais jovem, e nós somos maiores, mais velhos, mais inteligentes. Eles ficaram assim revoltados com o sonho que José contou para eles. Mas Deus tinha um propósito na vida de José e veja que coisa difícil que aconteceu. Quando José tinha 17 anos de idade, ele foi vendido pelos seus irmãos. Eles estavam no deserto, tinham saído e os seus irmãos fizeram uma trama, uma tocaia, prepararam um plano terrível para vendê-lo aos estranhos. E o que aconteceu? Eles, com esse plano, venderam José, que foi levado até a terra do Egito. Lá ele foi escravizado, além de escravizado, ele foi preso, e depois de preso, Deus deu outro sonho para ele, no qual ele interpretou ali a situação de como seria a história do Egito, que haveriam 7 anos de tristeza e 7 anos de alegria, 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez, de necessidade. E ele falou isso para Faraó, ele interpretou o sonho de Faraó, a famosa vaca gorda e vaca magra. Quem nunca ouviu falar das vacas gordas e vacas magras? José viu o sonho de Faraó, que eram vacas magras, 7 anos de muita dificuldade no Egito e 7 anos de vaca gorda, que significa que seriam 7 anos de muita prosperidade econômica e financeira. Então o que acontece? Quando ele interpretou este sonho de Faraó, Faraó disse: não existe ninguém mais inteligente, mais apto, mais instruído, mais sábio, mais dedicado que você para governar o Egito, e colocou José
como governador do Egito. E esse homem que tinha sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso, sai de repente de uma situação muito difícil para uma situação de poder, de domínio, na qual ele assume uma parte muito importante no trono do Egito. E é por isso que eu quero ler com você o texto que está em Gênesis, no capítulo de número 45, de 1 a 8. Eu vou explicar para você essa historinha brevemente, porque eu quero dar um foco como José chorou ao ver os seus irmãos, depois que ele tinha sido traído, vendido, negociado como escravo, e eles tinham mentido para o pai dele que ele tinha sido morto. E ele se tornou um homem poderoso, e os irmãos dele, como no sonho que ele tinha tido, acabaram tendo que servi-los quando eles chegam no Egito. Vamos ler um texto da Bíblia aqui e eu vou apresentar algumas figuras para representar melhor essa história. Em Gênesis, no capítulo de número 45, o versículo de número 1 diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo varão. Ninguém ficou com ele quando José deu a conhecer os seus irmãos. Então nós vamos colocar essa figura aqui para vocês entenderem. Apresentamos José a vocês, e agora nós vamos colocar na nossa janelinha a figura de José dizendo: saiam da sala todos vocês, porque eu agora vou ficar só com esses homens aqui, que eram os irmãos dele. No versículo 2 diz assim: ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram a casa de Faraó, e a casa de Faraó ouviu. Você imagina que tristeza estava no coração de José, quando ele observou seus irmãos, que eram, com certeza eles tinham amor entre eles, mas a inveja e aquilo que Satanás plantou no coração deles, levou eles a fazerem essa coisa ruim, que foi vender José como escravo. E agora ele vê os irmãos, ele tem poder, inclusive, de mandar prender os irmãos, fazer coisas ruins para os irmãos, mas ele tinha um coração diferente, ele tinha um coração que era trabalhado pelo Senhor Deus. E veja o que acontece, ele chora. Por que ele chora? Com certeza uma dor muito grande de ver os seus irmãos terem feito aquilo com ele. E eu quero mostrar para vocês uma figura. O choro de José é uma coisa que a gente fica imaginando assim, deve ser muito difícil, né? Quando a gente é machucado, às vezes, por alguém que a gente quer bem, que a gente ama, e de repente essa pessoa faz uma coisa assim que machuca o nosso coração, e nós ficamos assim, como se fosse, tão difícil. A gente sente dor, a gente sente uma angústia, a gente sente às vezes até, pode ser um sentimento de querer se vingar, mas o que acontece? Quando aconteceu essas coisas com José, ele não teve esse sentimento, ele teve um sentimento diferente, ele teve um sentimento que ele sentiu com certeza essa dor, mas ele chorou, e chorou amargamente ver os seus irmãos. E essa é uma figura que eu quero representar aqui, na qual nós podemos ver. José está chorando, ele está muito triste por causa da situação. No versículo de número 3 diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Veja, os irmãos dele ficaram surpresos quando viram que ele era realmente o governador e que eles estavam tendo que servi-lo. E ele estava preocupado com o seu pai, que há muito tempo ele não via. E essa foi uma situação muito, muito chocante. No versículo do número 4 diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ele teve que falar isso para os irmãos dele. E veja, é uma situação muito difícil para José, porque ele revelou aos seus irmãos, então, que ele era aquele irmão traído. E o que aconteceu? Os irmãos dele com certeza ficaram assustados. Mas olha o versículo 5 que diz:
Agora, pois, não vos entristeçais, porque com certeza os irmãos dele também estavam arrependidos de terem feito esta maldade com ele. Ele disse assim: agora não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou da vossa face. Então eu quero dizer para você, pequeno irmão, pequena irmã, que tem um sonho. Se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele vai te abençoar. José tinha sido tirado do Egito e tirado da terra dele e levado para o Egito como escravo, mas se tornou um grande governador, um homem importante, uma figura de respeito. Ele perdoou os seus irmãos e o sonho dele se realizou. Quer dizer para você, pequeno irmão e pequena irmã, que os seus sonhos também, se colocados na presença do Senhor Deus, podem ser realizados, e Deus pode fazer de você uma grande pessoa, onde quer que você esteja, não importam as dificuldades, Deus pode tratar o seu coração. Mas uma coisa muito importante para você poder vencer e realizar este sonho, é isso que eu vou ler para vocês. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que haverá lavoura, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, o que aconteceu? Deus permitiu que ele perdoasse os seus irmãos e eles vivessem em harmonia, alegremente. Eles assim então puderam estar juntos, e através de uma coisa chamada perdão, que é a capacidade de você não guardar mágoa, rancor, ter amargura por alguém que fez algo para você. Deus restaurou a família, e no versículo de número 8 diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Deus permitiu então que Faraó tivesse dado esse voto de confiança, e José se tornou um grande homem poderoso e restaurou a sua família através do perdão. Então aprenda a perdoar com José. Não importa o que façam com você, que digam, você tem que perdoar. Aprenda que esse é um dos valores que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e que José, através da história que nos revela, deixa muito claro que nós devemos fazer isso: exercer o perdão, deliberar o perdão para todos e todas as pessoas que nos cercam, não importa o que façam conosco. Então eu quero concluir com vocês, deixando o meu abraço. Uma alegria poder ter participado com vocês, ainda que rapidinho. Eu quero dizer aqui, sobre o amor de Deus, que é o quê? O amor de Deus que é perdoador. O amor de Deus que é perdoador e nos abençoa através do perdão. Jesus perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos, e nos dá a chance de sermos melhores. Realiza os nossos sonhos e nos leva a lugares altos, porque Ele é todo-poderoso, o nosso Senhor. Então eu quero orar agora mais uma vez, entregando com você essa aula, essa apresentação, dizendo que eu gosto muito de José, dessa história fascinante, brilhante que ele tem, dessa trajetória. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe os lares de cada irmãozinho e cada irmãzinha que me assistiu, que o Senhor dê uma bênção especial, que ao terminar esse vídeo eles não sejam da mesma maneira, não estejam mais da maneira que eles estavam, mas sejam abençoados, e que a vida deles nunca mais seja a mesma, nunca, nunca, nunca mais seja a mesma, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.